Fala pessoas! Vida longa e próspera a todos! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer uma aula um pouco diferente. Eu estou comentando aí na disciplina de administração financeira sobre a gestão do capital de giro e eu não quero mostrar slide, não quero nada, eu quero ler um capítulo deste livro aqui, né? Administração Estratégica de Capital de Giro. Na última aula nós falamos um pouco sobre necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. E hoje eu quero comentar com vocês as aplicações práticas desses três indicadores e algumas coisas relacionadas à gestão financeira efetivamente. Então o Marcos Vilela Vieira, neste livro, Administração Estratégica do Capital de Giro, ele comenta algumas coisas bem interessantes sobre isso. Vamos lá. No último capítulo do livro, o Marcos Vieira intitula de Administração do Capital de Giro e Desempenho. Então ele diz que ampliar o conhecimento é importante. Conhecer adequadamente os fundamentos da administração do capital de giro é essencial para qualquer profissional envolvido com a gestão de empresas, seja como empregado, prestador de serviços ou consultor. São noções que, por guardarem estreita relação com as operações, tornam-se muito intuitivas e de absorção relativamente fácil. Nós percebemos claramente isso na nossa última aula, né? São somente 3 indicadores, capital de giro, necessidade de capital de giro, saldo de tesouraria, que demonstram uma posição da liquidez da empresa voltada para o curto prazo. Através da análise desses 3 indicadores, nós podemos verificar se a empresa vai ter, num curto ou curtíssimo momento, necessidade de recursos para poder fazer frente às suas necessidades financeiras. Então, realmente é um conceito muito fácil e simples de ser entendido. Por causa disso, são de muita utilidade como orientação prática para as ações do dia a dia e devem, portanto, fazer parte dos conteúdos dos programas de treinamento básicos em finanças. É o que nós estamos fazendo aqui na nossa disciplina de administração financeira. O assunto é de extrema utilidade também para os empresários, não importando o tamanho do seu negócio. A integração dos efeitos de ampla gama de decisões de natureza operacional e financeira em um número relativamente pequeno de variáveis relevantes cria a possibilidade de se avaliar com relativa simplicidade e principalmente rapidez os seus impactos mais relevantes. Nós conversamos isso na aula anterior. Essa perspectiva integrada é especialmente interessante para aqueles que não possuem informação financeira ou que não dispõem deste recurso na qualidade requerida em suas empresas. Por outro lado, a disponibilidade de informações sobre diversos aspectos do funcionamento da organização, estruturadas sobre o prisma de uma situação de liquidez e fluxo de caixa, permite a identificação de pontos de melhorias, com impacto relevante na criação de valor e na riqueza dos proprietários. Do ponto de vista estratégico, a missão da administração do capital de giro pode ser sintetizada em 3 pontos principais. O primeiro, manter o equilíbrio financeiro da empresa com foco na situação de liquidez. Aqui a liquidez é o conceito da capacidade de pagamento no curto prazo mesmo. Contribuir para a expansão das suas atividades, viabilizando o crescimento da organização sem aumentar significativamente o risco financeiro. A gente consegue perceber então essa associação de risco, conforme nós vimos semana passada, na tipificação, de acordo com a combinação lá dos 6 tipos de análise dos 3 indicadores. Capacitar a empresa do ponto de vista financeiro para responder adequadamente a desafios e oportunidades que o ambiente competitivo em constante mudança possa oferecer. Continua então o autor.
A implementação desses objetivos é realizada através da administração das 3 variáveis chaves: necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria. Aí ele vai falar um pouco sobre a administração. Isso que é o importante desse vídeo. Então, a administração da necessidade de capital de giro. O valor da necessidade de capital de giro é resultante da combinação dos prazos operacionais e do volume de atividades da empresa. Por causa disso, administrar a NCG significa administrar o ciclo financeiro e o crescimento das vendas. Envolve tomar decisões sobre a quantidade de dinheiro que fica imobilizada, o dinheiro parado dentro da empresa, no giro dos negócios e que precisa ser financiada. Nesse sentido, a concessão de atrativos aos clientes na forma de maiores prazos deve ser encarada com cuidado, devido aos reflexos no fluxo de caixa, principalmente. Enquanto que o crescimento de vendas a todo custo pode se tornar um problema, principalmente quando realizado acima das possibilidades da empresa de financiá-lo. Então, para gerenciar a necessidade de capital de giro, eu tenho que trabalhar muito bem com esse prazo, seja o prazo de recebimento e prazo de pagamento. Os prazos de aplicação e financiamento incorporados ao ciclo financeiro precisam ser continuamente monitorados para assegurar que não se afastem dos padrões previamente planejados. O controle do ciclo financeiro deve ser constante e os objetivos definidos para os prazos de estoques, clientes e fornecedores, principalmente, e devem ser otimizados para que se posicionem entre os mais eficientes do setor. Numa das nossas aulas da análise das demonstrações financeiras, nós calculamos lá o prazo de renovação de estoque, de pagamento e de recebimento. Então, aqueles 3 prazos estão diretamente associados à gestão, à administração da necessidade de capital de giro da empresa. Continua, então. Nesse contexto, menor ciclo financeiro representa mais dinheiro no caixa. E para isso, as áreas operacionais precisam estar envolvidas para que possam dar sua contribuição para o aumento da produtividade e da eficiência geral da organização. Em paralelo, a meta de crescer e vender com qualidade merece receber atenção equivalente, porque são esforços que consomem quantidades preciosas de energia. Não só de energia, de grana também, de dinheiro para fazer frente às necessidades da empresa, que precisam ser justificadas em termos de criação de valor. A análise das demonstrações financeiras das empresas brasileiras revela que, de uma forma geral, a adequada administração da necessidade de capital de giro é um importante fator para a sustentação de uma posição financeira sólida e propulsora do crescimento. Tinha comentado rapidamente sobre isso na nossa aula da semana passada. O autor fala sobre a administração do capital de giro. O valor do capital de giro é resultante das fontes de longo prazo de que a empresa dispõe e das aplicações de longo prazo que foram realizadas. Administrar o capital de giro significa compatibilizar o crescimento das aplicações no permanente, ou seja, lá no imobilizado, investimentos, lá no ativo não circulante, com as possibilidades da empresa na geração da própria de recursos do autofinanciamento e da captação de recursos complementares dos acionistas e demais financiadores. É o recurso que a empresa precisa para poder investir dentro da sua operação. Aí eu tenho que levar em consideração as 2 fontes de origem dos meus recursos, ou o capital próprio ou o capital de terceiros. Sempre tendo em mente que o capital de terceiros ele vai custar mais e o prazo de retorno também é menor do que o capital próprio. Envolve, portanto, o monitoramento dos custos e despesas operacionais, o planejamento tributário adequado,
dentro dos limites da lei, a negociação de condições adequadas nos contratos de financiamento, tentar escolher um banco que ofereça as melhores condições para a empresa. Além disso, a tomada de decisões corretas de aplicação de capital e de distribuição de resultados. Os programas de investimento planejados para o período precisam ser visualizados no contexto das demais metas da empresa e ajustados em casos de desvios significativos. Então tem que ser sempre acompanhado essa questão da necessidade de capital de giro associada ao próprio capital de giro. Embora o efeito tesoura, aqueles 6 tipos lá que nós vimos, possa se desenvolver devido ao aumento expressivo da necessidade de capital de giro, o comportamento do capital de giro abaixo do planejado, devido a problemas relacionados com as operações, por exemplo, ou com a implementação de ações de captação planejadas, pode também ser um dos mais relevantes fatores de preocupação. Devido ao seu caráter estratégico, por afetarem o desempenho da empresa a longo prazo, serem de difícil ou onerosa reversibilidade e envolverem processos decisórios mais complexos, as decisões de natureza não operacional que afetam o capital de giro demandam um tempo relativamente longo nas etapas de implementação e maturação para começarem a produzir resultados. Então, como o próprio conceito da análise dinâmica trata o curto prazo, a gente tem que pegar algumas questões, principalmente de financiamento a longo prazo, de imobilização da empresa a longo prazo, e já tentar trazer isso para o nosso dia a dia, já trazer para o curto prazo, para poder fazer análise do capital de giro. Um aspecto que necessita atenção se refere à decisão de implementação de novos projetos de investimento, que eu acabei de falar. A evidência indica que, em boa parte das vezes, a realidade acaba se revelando muito menos brilhante do que o previsto nas projeções elaboradas quando das avaliações dos projetos. Com isso, se imobiliza dinheiro da empresa com investimentos, que analisados à luz das informações reais, nunca deveriam ter sido implementados. O resultado pode ser o efeito tesoura. Agora, sobre a administração do saldo de tesouraria. O valor de tesouraria é resultante dos valores assumidos pelo capital de giro e pela necessidade de capital de giro. Dessa forma, administrar o saldo de tesouraria significa administrar a própria necessidade de capital de giro e o saldo do capital de giro. Por quê? O comportamento do saldo de tesouraria é decorrente do que acontece com essas duas variáveis. A gente já viu isso na semana passada. E as evidências do que acontece com ela podem ser encontradas nas contas financeiras de curto prazo, que formam o saldo de tesouraria, principalmente nos itens que representam as disponibilidades, ou seja, conta caixa, banco e aplicações financeiras, e também nos itens que representam as exigibilidades decorrentes da contratação de recursos de curto prazo, principalmente no que se relaciona a empréstimos e financiamentos bancários. É necessário que os limites impostos para o saldo de tesouraria como fonte de financiamento sejam observados e que luzes amarelas ou mesmo vermelhas sejam acesas sempre que o efeito tesoura possa se desenvolver. Quando isso ocorre, tem-se uma indicação de que algo não está bem na gestão da necessidade de capital de giro ou do próprio capital de giro e que de alguma coisa pode estar saindo fora do controle. Por isso a importância de se controlar e sempre ter esses números muito próximos na gestão do dia a dia. Evidentemente que algumas ações táticas de curto prazo serão necessárias para viabilizar a estratégia aprovada pela empresa, mas devem se referir a iniciativas que busquem viabilizar as metas definidas para o período e que devem ser a elas subordinadas. De modo geral, ambientes econômicos de elevada incerteza
com mudanças rápidas e inesperadas, recomendam que seja praticado o conservadorismo financeiro, o que significa fugir dos empréstimos de curto prazo e manter uma sólida posição de liquidez da empresa. Então, de acordo com a análise dos 3 indicadores, o autor ainda diz que é necessário formar uma cultura dentro da organização de administração do capital de giro. Então ele diz assim: os conceitos e as técnicas fundamentais que compõem a administração estratégica do capital de giro devem ser disseminadas por toda a organização. Um número expressivo de pessoas em uma organização típica toma decisões e empreende ações em seu dia a dia que produzem efeitos sobre a sua situação de liquidez e, neste sentido, na sua capacidade competitiva. Dessa forma, esse conhecimento não pode ficar restrito aos profissionais da área financeira, mas deve fazer parte da cultura da empresa. Eu lembro de ter comentado em sala de aula a respeito disso, né? Uma das discussões que a gente estava tendo de qual era a principal área dentro da empresa, nós divagamos um pouco sobre isso, mas eu lembro também de ter comentado que, independente de qual área que seja a mais importante, lógico que eu, como financista, vou defender que é a área financeira. Mas independente de qual área seja escolhida pela administração, pela gestão da empresa, isso deve ser disseminado por toda a empresa. Não deve ficar somente ali na cabeça dos gestores. Todos devem saber e devem ter conhecimento disso. Então, o que o autor está dizendo aqui, o que o Marcos está dizendo, é que se a empresa for pautada na gestão do seu capital de giro, isso tem que ser disseminado para todo mundo, não deve ficar só na cabeça de uma ou duas pessoas. São noções básicas de fácil aprendizado e assimilação. E a experiência tem indicado que o entendimento mais profundo de como funciona uma empresa na ótica financeira representa um fator de desenvolvimento e motivação, principalmente para os profissionais com formação não financeira. A correta administração do capital de giro produz impacto na criação de valor da empresa e, consequentemente, no preço de suas ações, se for uma empresa com ações negociadas em bolsa de valores, e na riqueza do acionista. A gente volta lá atrás na nossa segunda aula. Lucro, riqueza do acionista, preservar a riqueza dos stakeholders. Lembram disso? Portanto, não deve ser encarada como uma atividade de caráter essencialmente operacional, mas priorizada ao mesmo nível das suas metas mais importantes. Por outro lado, criar valor para o acionista não é uma tarefa fácil, principalmente se conduzida por uma área isolada. E é o resultado da atuação da corporação como um todo, agindo de forma integrada e focada no aumento da produtividade dos recursos colocados à sua disposição. É aquela teoria geral dos sistemas, entrada, processamento, saída, homeostase, tudo aquilo que a gente viu em sala, funcionando constantemente dentro da empresa. Foi visto que a necessidade de capital de giro representa um importante dreno pelo qual escoa parte significativa dos preciosos recursos financeiros de que a empresa dispõe e que a forma pela qual eles são obtidos afeta o risco financeiro e, por conseguinte, a sua capacidade de gerar riqueza para os seus proprietários. A difusão do conhecimento sobre como as ações tomadas em cada unidade ou departamento podem impactar os esforços da organização para otimizar a gestão do capital de giro, e isso é um passo fundamental para se criar valor para o acionista. Para isso ainda é necessário entender o conhecimento dos parceiros. Então, de acordo com a visão atualizada da gestão de negócios, a competitividade de uma empresa é decorrente da combinação dos seus próprios esforços e daqueles empreendidos pelos demais participantes da cadeia produtiva na qual ela se insere. Cada vez mais se fala em parcerias competitivas,
e no sucesso ou fracasso empresarial relacionados com modelos de negócio nos quais a ação integrada de várias corporações apoia e até de certo modo define os resultados alcançados em cada uma delas. Quanto maior for a importância de cada elo individual da cadeia produtiva, maiores deverão ser os cuidados no acompanhamento de sua situação financeira. A história recente registra alguns casos dos inúmeros problemas causados pelas dificuldades financeiras enfrentadas por concessionárias de veículos, distribuidores de bebidas e empresas de varejo aos seus parceiros. Ainda mais agora, nessa época que está tudo fechado, isso aqui está muito bem claro. Nesse panorama, uma visão estratégica da administração do capital de giro se torna muito interessante como perspectiva de análise, pelo fato de integrar variáveis operacionais e financeiras e propiciar a identificação de eventuais problemas ainda em seu estágio inicial. Permite também a avaliação de possíveis alternativas de ação, visando ao equacionamento das questões que se apresentam. E o autor finaliza isso tudo dizendo que é importante manter o foco na ação. A ação, no sentido correto, é fundamental e envolve muitas dificuldades. Mantê-la na intensidade necessária é ainda mais complicado. Para que se possa produzir os melhores resultados, a difusão do conhecimento dentro da corporação deve ser orientada para a prática, visando a mudança do comportamento de quem toma decisões. Os resultados irão aparecer pela implementação de ações do dia a dia, através das políticas e decisões mais operacionais, principalmente as que envolvem estoques, contas a receber e contas a pagar. E para que esses resultados sejam mantidos e se incorporem ao modo de fazer as coisas por aqui, ou seja, a cultura da organização, é essencial que as metas estabelecidas anualmente para as diversas áreas da empresa contemplem ações e objetivos que visem contribuir para a otimização da gestão estratégica do capital de giro. A história dos negócios está repleta de empresas que viraram o jogo que lhes era desfavorável, com ações de redução de ativo econômico, de aumento do autofinanciamento pela redução de custos e despesas operacionais, diminuição da distribuição de dividendos e otimização das fontes de recursos utilizadas. São ações voltadas para o ambiente interno e que envolvem variáveis sobre as quais a empresa possui certo nível de controle. A gente falou sobre o ambiente próximo e ambiente remoto. Então aqui eu estou lidando de ações dentro do ambiente próximo, já que o ambiente remoto é muito difícil eu poder ter ações de controle. Por outro lado, são também numerosos os casos de empresas que, devido à falta de capacidade de mobilização ou pela demora nas ações por causa de processos decisórios complicados e morosos, não foram capazes de se recuperar e se tornaram marginais em seus mercados. Foram absorvidas por outras corporações mais competitivas ou simplesmente desapareceram. De todo modo, as ferramentas estão aí para serem usadas. Cabe a quem tenha responsabilidade por tomar e implementar as decisões necessárias o papel de liderança no processo. Então era isso, pessoas. Queria comentar então rapidamente sobre a importância da necessidade do capital de giro e do saldo de tesouraria, de acordo com a visão do Marcos Vilela Vieira, nesse livro aqui, Administração Estratégica de Capital de Giro. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a gente se vê na próxima.